Bom, pessoal, agora eu estou liberado para ver um vídeo de 3 anos atrás. Eu sei, já passou tudo, já aconteceu tudo, já falei no canal principal. Putz, HBO. Eu vou finalmente ver, não era assim, eu vi na época, mas hoje eu posso ver, gravar, mostrar minha reação e conversar algumas coisas com vocês. Caso você esteja completamente perdido, eu fiz vídeo, fiz live no canal principal e eu vou explicar algumas coisas aqui, mas enfim, é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. E é o vídeo do Digo, né? Que foi uma das coisas que mais me ajudou na época. E eu não lembro nem se eu comentei, né? Eu lembro que não. Não pude nem comentar. Eu não falei nada, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui, tá bom? Deixa o gostei. Eu vou deixar o link na descrição, como eu sempre deixo, né? Apesar que o Digo tá com o canal secundário, né? Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Absurdo. Essa é a palavra. Usar de um documentário pra atingir alguém, se aproveitar do alcance da produção pra queimar o nome de outra pessoa, fugir do tema porque dizer que ele se manteve na ideia principal do documentário é sacanagem. A gente tá falando de uma produção sobre uma tragédia que rolou 12 anos atrás. E o cara não só deu um jeito... Hoje já é... Quantos anos? 15? 15 anos atrás. E 7 de abril de 2011, eu tava em Garça, eu tava trabalhando... Ou eu já tava trabalhando vendendo galão d'água, ou eu tava na fábrica. Um dos dois. Eu lembro que foi para abril, maio que eu entrei na fábrica lá. Essa fábrica já fechou também, né? A empresa de vender galão d'água também. É Garça, cara. É uma cidade que é um ovo. Eu nasci e cresci em Garça, né? Terra da Festa das Cerejeiras, do Paulinho Drinks, do Rangão. Que mais? Tinha o Garça Tênis Clube, que nós ia lá. O Mandi, né? Com os lanches dele. Tinha o Barneco, o Cachorro Louco. Bons tempos, cara. Alan do Rashid, Lando Elton. Ia também ali no Mirão, no Pantera. Foi quando eu comecei a jogar qualquer coisa de fliperama ali. Tinha Star Games, que a gente alugava uns cartuchos de Super Nintendo. E eu cresci nessa cidade, cara. Piquitica, entre Marília e Bauru, né? Mais perto de Marília do que Bauru. E eu nem podia imaginar que um bagulho do Rio de Janeiro, tá ligado? Um negócio... Mano... É o quê? Sei lá quantos 1000 quilômetros, não é 1000 quilômetros, mas não sei quantos centenas de quilômetros é da onde eu morava, do nada vingar e bater na minha cabeça, né? Complicado. Nem imaginava o cintilar das borboletas, né? De linkar isso a uma pessoa, como também induziu a ideia de algo além. E por que eu digo isso? Porque no Instagram do amigo é fácil encontrar uma postagem sobre o Core. Seu filho acompanha esse canal, verifique e nos avise, vamos lutar juntos. Vamos lutar juntos, meu Deus, velho. Não, isso aqui eu nem sei se tá mais no ar, acho que não, nem sei, nem fui ver, mas putz. Cara, o pior é que assim, olha que bizarro, eu só tô contando a história dos jogos, velho. Eu não tô fazendo... Cara, eu só tava contando a história do bagulho, eu tô contando a história do videogame, mano. Eu tava... A galera, explica a história de FNAF, e eu contei, eu fiz um vídeo compilando as coisas da época e fiz o vídeo. Cara, olha o que virou, mano. Eu nem imaginava uma fita dessa. E ele falando, não, porque seu filho, não sei o que e tal. E eu, caramba, mano, que coisa absurda, velho. Meu Deus do céu, como um vídeo de joguinho, só explicando a história do joguinho pode ir longe, viu? Todas as publicações, essa é a única a mencionar diretamente algum criador. Eu não acho que seja coincidência ser o mesmo que ele menciona no documentário, então parece que sim, foi aproveitada a visibilidade de um trabalho profissional para expor um problema pessoal. O que não é de hoje. Essa imagem já tem 60 semanas, mais de um ano que esse cara tenta alertar sobre o perigo que é o canal do Core, e agora que ele finalmente conseguiu a atenção que tanto queria, o cara vem e faz isso. Core, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil, que não é infantil. Não, e o bizarro dá pra ver aqui, ó, o vídeo da história do Security Breach. Aqui é de Pop Goes, aqui é outro negócio. Ele digitou só FNAF, né? E é isso. Nossa, bizarro, porque deturpar o meu bagulho, né? Eu tô contando a história de um jogo. Eu tô... a pessoa simplesmente pegar, sabe? E distorcer isso, né? Como se eu tivesse sendo o principal foco ali pra aliciar, pra fazer qualquer merda que ele me imputa, né? Caramba, bicho. Caramba. Eu revejo me dar um negócio ruim. Um negócio muito ruim, na verdade. Mas vamos lá. Vamos ver. Eu tenho que comentar mais coisas, mas só falando. Eu tô contando a história de um jogo. O cara pegou isso e deturpou. Falou que é outra fita. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 jogos. Coisas escondidas em outros sites. Coisas escondidas dentro das imagens. Coisas escondidas...
E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Meu Deus, o que o MatchPat fez com essa comunidade, Jesus Cristo. Não, vamos lá. Eu trouxe no meu vídeo e explico de novo. Uma teoria que a galera acabou pegando, que foi o massacre de Aurora. É uma teoria que a galera vinculou o bagulho que aconteceu numa Chuck E. Cheese de 93, onde já começa que tá tudo errado, porque o cara ele entra nesse negócio, nessa pizzaria, e ele mata os outros funcionários. E ele tenta, né, ceifar a vida dos outros funcionários. Ele ceifa a vida de 4, mas ele tenta matar mais um, mas esse cara sobreviveu. E ele que liga pra polícia. Esse cara, né, o vínculo do MatchPat é... morreu 4 e um ficou mal menos, que é o Golden Fred, não sei o que e tal. Nossa, uma viagem absurda. E o pior é que antes desse vídeo ir pro ar, essas teorias já estavam sendo circulada. O Scott Cawthon, criador do jogo, chegou e falou assim... Mano, eu me inspirei nesse negócio aqui que eu passei na época, onde estava rolando uma teoria e tudo mais, e o que fez eu criar FNAF foi uma crítica que uma pessoa fez falando que minhas animações eram de animatrônicos feios, eram de animatrônicos podres. E foi a Jill Sterling que fez ainda essa crítica. Ele teve a ideia e falou, vou fazer um jogo de terror de animatrônico feio. E aí nasceu Five Nights at Freddy's. Veio dessa ideia, não veio, nossa, de não sei o que. O cara só soltou um bagulho... Meu Deus do céu. E fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil. Nunca foi infantil mesmo, velho, porque não é pra criança o bagulho. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio. A Disney... Olha lá a minha carona bonita ali. A carona linda ali. Meu Deus do céu. Finlândia do aliciador. E é assim que termina o trecho. Com o canal do Corey tendo sido mencionado, com ele ainda de fundo, junto com a frase pra aliciadores é um prato cheio. É a Disneylândia do aliciador. E aí eu me pergunto, qual a intenção por trás disso? Qual a ideia que o cara queria passar? Qual a ligação desse trecho com a tragédia tema do documentário? Não sei, não faço ideia. Ele só inventou uma dúvida, uma questão estranha sobre alguém e sinceramente é o bastante. Ele não precisa afirmar nada pra impedir com que os pais proíbam seus filhos de assistir alguém. Levantar a dúvida é mais que o suficiente. E ele sabe disso, ele não é bobo. O que agora vem com o papo de que, nossa, se essa foi a ideia que foi passada, nossa, não foi a intenção. No momento em que eu falo não de você, você é citado... Você tá falando de mim, cara, você falou de mim. Porque é um dos maiores canais do Brasil. Eu tô te fazendo um elogio, Corey. Nossa, mano, isso aqui quando... Nossa, Memórias da Guerra, eu olhei e falei, tá bom, né? Imagina se tivesse me xingando. Imagina se tivesse me xingando, fi. Não, tá fazendo elogio. Eu sou um dos maiores, não sei o quê. Eu nunca fui canal infantil, velho. Eu nunca fiz conteúdo pra criança, nunca vesti um macacão, botei um pincel gigante e falo, criançada, vamos desenhar. Eu nunca fiz isso, eu nunca entrei em banheiro de Nutella. Eu comecei com um jogo antigo, eu comecei falando de histórias de jogos antigos, de jogo retrô. Eu fui pra jogos indies porque tava muito popular na época e meu canal não tava tendo tanta repercussão assim. Eu falei, vou falar de outro tipo de jogo. Mas era tudo videogame no fim do dia. Então, tipo assim, eu não pego e fico... Ai, nossa, criançada, eu não faço esse tipo de coisa. Eu não fico induzindo criança a ligar para um telefone. Eu não fico induzindo criança a comprar, sei lá, qualquer coisa assim. Eu não fico induzindo criança... Eu não faço esse tipo de conteúdo. Eu não fico fingindo uma coisa que eu não sou. E meu conteúdo não tá no Tube Kids. Que elogio, hein? Nossa, imagina se tivesse me xingando. Então tá explicado, pô, era um elogio, foi mencionado atrelando ao crime, mas olha só, era um elogio. Ele foi citado porque ele é um dos maiores canais, novamente, um elogio, um dos maiores canais da internet brasileira. Foi isso que foi dito. E por isso ele aparece no conteúdo pra dizer que os aliciadores buscam estes locais. Que elogio, que coisa maravilhosa, Nossa. né? Imagina só, eu pegar sua página do Instagram e dizer, gente, olha só, esse daqui é uma das maiores páginas infantis do Instagram. Olha só quantas postagens legais, quanto conteúdo interessante, tem tanta coisa. Cara, ele fala de Undertale, Undertale é um dos jogos mais tranquilos que tem na história, velho. Tipo, é um jogo literal pra você não ser violento, não tratar os outros mal. Mano, é um jogo que te ensina muitas lições de vidas muito boas, velho. E o cara bota como algo negativo, como algo ruim.
Meu Deus. Que chama a atenção de crianças, certamente um lugar maravilhoso pra aliciadores de menor. Uma Disneylândia pra eles. E aí, Ricardo, o que você acha do meu elogio? Eu não falei que você faz algo de errado. Eu só disse que o que você faz é bastante lúdico, bem bonito, colorido, onde pode chamar a atenção de menores, e daí em diante você sabe como funciona. Aí eu te pergunto, é esse o objetivo? É essa a sua ideia? Óbvio que não. Você tá fazendo o seu trabalho e ele é legítimo. Eu entendo e respeito isso. Mas a culpa é sua por esse tipo de coisa poder acontecer? E se alguém falasse isso do seu trabalho, você ficaria feliz? Levaria no elogio? Se isso... Nossa, parece a thumb do Todinho ali do nada, velho. Parece a thumb do Todinho do nada ali, meu Deus. Mas o que eu ia falar é que, assim, eu entendo existirem consultores. Eu entendo existirem pessoas que tentam ensinar os pais ou a geração mais antiga do que é a internet. O problema é que o jeito que tá sendo feito é botando um alvo nas costas, é botando uma mira nas minhas costas e falando, esse cara aqui que é terrível, pô. E aí, tipo assim, se tivesse tudo certo, né, já falando, né, se você não viu o canal principal, tudo, eu processei, eu venci o processo, eles foram condenados à justiça. Então, eu penso assim, é aquela coisa, eu entendo que existem lugares perigosos na internet. Eu entendo que o 3º e 4º episódio dessa série queria passar uma mensagem de proteger filhos de coisas que são problemáticas ou complicadas. Mas Five Nights at Freddy's não é uma porteira pra isso. É um jogo eletrônico. A maioria tá tudo só no YouTube. Aí a gente bloqueia tudo que é tipo de comentário, bloqueia todo tipo de coisa. Desde sempre a gente faz isso. E aí, irmão, é bizarro. Os lugares realmente que poderia ter sido colocado e que já existiam, pelo menos até 2023, e tem de conhecimento, são servidores de Discord, são fóruns bizarros que adolescentes, jovens entram e que acontece um monte de coisa bizarra lá, coisas que rola até uns crimes que a galera tá sendo presa. Mas não, o que o cara quer colocar é que a porta de entrada é o meu canal. E eu nunca fiz vídeo falando de qualquer coisa dessa parada ou insinuando qualquer coisa dessa situação. E outra, eu não foco meu conteúdo pra criança, pra começo de conversa. Não fui eu que falei pros meus inscritos pra ir em algum lugar bizarro, né, desses fóruns, algo tipo. Nunca fiz isso, mano. E aí bota eu, o tongo aqui. Ai, meu Deus. Se fosse dito e divulgado em uma plataforma para um público totalmente diferente do seu, aí, você aceitaria galera numa boa? Ou ficaria incomodado? Ou como você mesmo disse, a carapuça ia servir? Você não era o alvo, Core. Eu estava falando dos aliciadores, Core. Não sei por que a carapuça serviu. Não sei por quê. Aqui, ó, o cara querendo botar que eu tenho bagulho. O problema... Meu irmão, eu falei no vídeo, eu não fiquei incomodado. Porra, o cara não entendeu nada também. Ai, meu Deus do céu, o cara não entendeu nada, velho. Mas tudo bem. Eu fiquei incomodado por estar sendo vinculado no bagulho e tá sendo usado o meu trabalho pra uma coisa que não é meu trabalho, tá? Sabe, deturparam minhas coisas. E novamente tá levantando a dúvida. E aí vem o cara e fala isso. Tipo, ele quis realmente fazer a relação de que eu tenho alguma coisa, tá ligado? É difícil. Você não foi citado como aliciador. Assista Analfabetismo Funcional. Então, já que você é bem alfabetizado, vai entender perfeitamente o que eu quis dizer, né? Não importa Boa, se ele foi Digo. citado como tal, mas só de ter seu nome vinculado a um documentário sobre um massacre. Meu amigo, não interessa se foi um elogio, se foi uma crítica, se foi nada. Ninguém vai levar isso numa boa. Você não claro. levaria. Tanto que não levou, né? Depois que a poeira baixou, depois de ter meu nome citado por ele e de ser visto em toda a rede de uma forma extremamente mentirosa e caluniosa, com o intuito único de acabar com a minha carreira, né? Não, a gente vê o nível. É, porque a minha que se foda, né? A minha carreira que se exploda, minha família que se exploda, as minhas coisas que se exploda, tudo que se exploda, né? Tipo, pode comentar do que tá fazendo, tá, não sei o quê. Não vem trocar uma ideia, não vem mandar um oi, não vem falar nada, só vai, vambora, né? Não é à toa que as coisas que foram ditas e foram colocadas e, né, aconteceu o que aconteceu, que chegou no meu pai. Depois, esse cidadão aqui começou a querer pedir desculpa. Não, que não foi bem isso, que passou do ponto, mas foi ele que começou. Eu sei da história do que aconteceu, de como ele foi chamado. É complicado, pessoal. E aí eu fico assim, tá feito agora. Quis destruir minha vida, quis destruir tudo que eu tenho, quis destruir minha carreira, quis destruir todas as pessoas que eu conquistei na vida, botando dúvida nelas, colocando elas, tipo, olha só, a comunidade do cara é um monte de gente doente. Tipo, tudo a troca de quê? Será que realmente eu teria algo realmente maligno a esse ponto? Não são outras coisas na internet?
Realmente, tipo assim, não são outras coisas bem realmente mais perigosas que fazem realmente esses jovens entrar? Será que não seria o certo falar como que surgiu o cara que fez o que aconteceu em Realengo e não uma hipótese aberta de qualquer coisa que pode, sei lá, e não tem prova de nada? Difícil, né? Complicado. Nível de imaturidade. Ué, amigo, mas foi exatamente o que você fez. Quando é com os outros é legal, né? Tu citou um cara em um documentário sério, que tá disponível em streamer e foi passado na TV, de forma tendenciosa, gerando um duplo sentido absurdo. Então você só tá sentindo na pele o que ele sentiu. Eu falo em nome da minha família, que agora não adianta mais. Os senhores que colocaram nas suas redes sociais, principalmente no Twitter, dizendo que pelo fato de não ter dito para o seu público fazer o que estão fazendo comigo, isso já deixa você livre de qualquer problema. Vocês incitaram milhares de pessoas a destruir a vida e carreira de uma pessoa. A minha esposa não quer sair na rua, com medo. É complicado, Meu pai morreu, cara, por conta do que você falou. E eu sei que eu deveria estar um pouco mais de boa revendo isso aqui, mas eu fico tipo, cacete, velho. Como que eu fiquei? Como que minha esposa ficou? Como que minha família fica? Não importa. Eu vou citar aqui o trabalho do cara e eu não tenho pai nem mãe, eu sou filho de chocadeira agora. Eu não tenho esposa, eu não tenho família, eu não tenho, né? Não tenho vizinhos. Eu sei lá, eu devo ser uma coisa, um brinquedo, um objeto que pode fazer o que quiser. Eu não sou um ser humano. Não entendi. E novamente, eu não concordo com as pessoas terem ido atrás do cidadão aqui. Eu não concordo. Não acho, não é legal, não é certo. E eu já falei várias vezes, pessoal, eu não concordo com isso, não é legal fazer isso, não tá certo fazer isso. Só não está certo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, não sei o quê, porque a gente foi te defender e tal. Mas, novamente, pessoal, eu não concordo com isso, eu não concordo em ir atrás. Quer mostrar apoio? Pô, acompanhe minhas coisas, vê meus vídeos, fala pra gente fazer qual outro tipo de conteúdo, mas eu não concordo com esse efeito manada de ir atrás dos outros. E eu nunca concordei com isso, e eu não falei isso em nenhum momento. Se as pessoas se indignaram, querendo me defender, era pra tentar abrir o olho de quem tava falando isso. Mas ficou dobrando a aposta, até inventando coisa. Cado, né, cara? Cado. Atrelado a algo absurdo pra um público que não te conhece, que não vai querer ouvir o seu lado, é bem assustador. Mas tu se importou quando isso aconteceu com o Corey? Não venha se fazer de vítima não, Corey. Não se faça de vítima. Em primeiríssimo lugar, você que tá dando rosto agora na internet, porque a série teve todo o papel de não mostrar o seu rosto. Tem se certeza? você é perseguido por stalker, eu sinto muito, Corey. Eu nada tenho a ver com isso. A minha esposa não quer sair na rua. E o que eu tenho a ver com Realengo, meu? Não se faça de eu tenho a ver vítima. com isso? Você que tá dando rosto agora na internet. E o Corey teve todo o trabalho de não mencionar seu nome. Pelo que eu saiba, ele reclamou da HBO, não de você. Se a carapuça serviu e tu veio e tomou... E eu não mencionei. E o problema é, o nome do cara tá vinculado na série, tá lá falado, tá toda hora lá, pô. E como que eu faço? Que foram as pessoas que vieram me alertar. Foram as pessoas que já estavam falando e criando ilações e vinculando como se eu fosse um criminoso. Antes de eu fazer meu vídeo. E eu querendo conversar, tentando resolver, tentando falar. Como é que eu... Complicado, né, mano? Caramba, eu tô lembrando agora, eu fico um pouco mais revoltado, viu? mais dois da empresa, aí a culpa não é dele. Como você mesmo disse, tiveram todo o trabalho do mundo pra não dizer o seu nome. Mas eu entendo como Mas deve ser do difícil pra meu- você, até porque é analfabetismo digital que fala, né? O Corey disse que tá sem dormir. Sabe por que estão sem dormir? Eles gravam muita bobagem. E essa bobagem mexe com o cérebro da gente, inclusive com o seu, Júlio. Esse conteúdo não faz bem pro coração nem pra alma. Então você vai ficando perturbado. E aí chega um momento, perturbado, não tô chamando ninguém de louco não, perturbado de perturbação, porque a gente tem que explicar as palavras todas, né? Que tem uma dificuldade muito grande de entender. E aí depois você não consegue voltar pra realidade. É engraçado como não entra na tua cabeça que talvez ser atrelado a um documentário criminal não faça muito bem. Mas não, imagina, deve ser o conteúdo dele, né? Deve ser o conteúdo que faz mal. Não fique triste pelo Corey tá assim não. Ele tem recurso pra buscar um bom psiquiatra, pra deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não, imagina. Aí depois quer que eu tenha algum nível de ir conversar. Porque eu sei que esse vídeo ia acontecer outras coisas depois. Queria que eu conversasse. Queria que eu fosse resolver. É tipo assim, se eu tirasse minha própria vida por conta do que aconteceu, mas graças a Deus eu não fiz isso e não vou fazer, não era a responsabilidade do cara. Tipo, ele cria a situação, ele põe a situação pras pessoas, ele fala pros outros da situação, ele coloca as coisas pras pessoas verem, ele fala de mim, fala um monte de coisa, mas se eu achar ruim, eu que tô errado. Se eu me defender, eu que tô errado. Se eu abrir minha boca, eu que tô errado. É tipo assim,
se você reagiu, perdeu. Cara, é um rage bait, velho. Quase. Tipo, se você se esquentar a cabeça, perdeu. É quase piada de resenha. Ah, se você esquentar a cabeça, você perdeu. Mas fala, como que um adulto, com as suas faculdades mentais plenas e que eu acredito que esteja, consegue jogar a minha vida pra bosta, soltar isso e achar que tá tudo bem? E tipo assim, ele diz que é um irmão em Cristo ainda. Tipo, um cara que vai de igreja, que é de Deus e tudo mais. Cara, eu também fui, eu também sou. Sou batizado numa igreja presbiteriana independente. Uma IPI, lá de Garça. Tipo, não tô te entendendo. Então, tipo, eu tenho as mesmas convicções, servimos o mesmo Cristo. O Scott Calton também é cristão, que criou o jogo. Não tô entendendo. Ah, mas como que pode, então, um cristão criar um jogo de terror? Cara, tem partes na Bíblia que não são flores e coisas lindas e maravilhosas. Tem ensinos e partes que mostram, às vezes, uma realidade dura, crua e complicada. Quando você para pra pensar, às vezes, tem coisas que são terríveis. Então, tipo assim, a gente não tem que pôr uma fantasia louca de que só vai acontecer coisa linda e maravilhosa na nossa vida quando a gente é cristão. Só que é uma falta de empatia que eu fico pensando, caramba, velho, se fosse qualquer outra pessoa, tá ligado? Se fosse qualquer... Mano, bizarro isso aqui, velho. Bizarro isso aqui. Bizarro. Só é bizarro de rever. Não é, não, óbvio que não. Só atrelou a imagem dele ao crime. É de boa, pô, é tranquilo. É só engraçado ver você falar. Não, olha isso. Nos chans, fóruns extremistas online e nos chats de games, incels, meu Deus do céu, cara. Falando isso e logo depois pedir por empatia. Vocês incitaram milhares de pessoas a destruir a vida e carreira de uma pessoa. Minha esposa não quer sair na rua com medo do que possa vir a acontecer. Ué, mudou a opinião rápido. Eu não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Isso daí é o medo que o Corey tava sentindo. É bom. Consegue entender agora a situação que você colocou o cara? Quem trouxe o nome do Corey pra esse problema foi você. Você o atrelou a um documentário criminal e, como você mesmo disse... Vocês incitaram milhares de pessoas a destruir a vida e carreira de uma pessoa. O público que vai assistir o conteúdo da HBO não conhece o Corey, não faz ideia de quem ele é, então sim, você incitou pra milhares algo que pode destruir a vida e a carreira de uma pessoa. Tu só finge não saber disso, porque pra quem assistiu o documentário, o contexto ficava o seguinte: 5 minutos antes da participação do amigão aí, que falou essas bobagens sobre o Corey, a questão levantada era sobre quem mais tem culpa no crime cometido. Quais outras pessoas que, mesmo não atuando diretamente, precisam ser punidas por ajudar? Incels são recrutados para, enfim, por ódio e fama. Mas tudo poderia ser diferente. O que estamos fazendo com nossos filhos em casa? Pergunta a mãe de uma das vítimas. Ou influenciar. E esse era o trecho que foi passado antes. Talvez esse caso nos mostre o lado mais perverso dessa história, que é a disponibilidade da arma que faz com que a pessoa possa cometer um crime. E talvez se não houvesse o componente da arma, o cenário, ou pelo menos o resultado, pudesse ter sido diferente. Pô, olha isso, cara. Ela falou da propriedade dela, concordo 100%, porque hoje é uma coisa facilitada, é um bagulho que a galera consegue facilmente, né, nesses lugares, né, mais assim, margem da sociedade, pra não falar outra coisa. E cara, é bizarro, mano. Como que a pessoa conseguiu tão facilmente e pensando em fazer esse tipo de coisa. Você fala pra você, não, pô, realmente, se a gente tivesse, sei lá, um tratar melhor pra essas pessoas, melhorar a condição de vida, fazer alguma coisa melhor pra sociedade e tal, não sei o quê, começar a pensar em coisas que melhoram esse tipo de situação, de vida e tudo mais, né? Pensar como que as pessoas conseguem ascender, sair desses lugares, ter lugares que são menos perigosos, enfim, como que a gente consegue resolver esse tipo de problema, como a gente consegue estruturalmente tirar as pessoas da pobreza, e começa a gente a movimentar a sociedade para esse lado da conversa. Não, lá da conversa foi porque o Corey é ruim e o Corey é o idiota. Na semana passada foram presos 2 homens que intermediaram e venderam a outra arma usada no massacre, um revólver calibre 32. Agora a polícia considera o caso encerrado. Ok, agora leve em consideração esse contexto com o que vem nos próximos 30 segundos de episódio. Pode-se dizer, inclusive, que foi o primeiro massacre no pátio escolar, então inaugura um processo do qual não se tem um modus operandi para como atuar. Essas variáveis, como jogos de videogame, e agora? O que se faz com essa informação? Existe aliciamento ou não? Quem vamos abrir o leque para investigar? Quem aliciou ou só o assassino? Deu para perceber como foi linkado uma coisa com a outra? É assim que um assunto... Quem aliciou, ou seja,
depois ele vai falando mais coisas. Eu tive que ver o episódio completo. E aí, aonde que vem os lugares que acontece esse tipo de coisa? E aí, o culpado. O meu canal, as minhas coisas, a minha comunidade é o culpado disso. Caraca, saltamos longe, né? O criminal foi vinculado a um trecho onde ele cita criadores de conteúdo, porque não foi só o Corey. Então tem o Speed. Chat proibido do Free Fire. E aí você O cara tá denunciando o chat. Começa a ver como é que a galera se comporta. Tá aqui, ó. Isso aqui é a prática de um aliciador. Rapaziada, desculpa pelo áudio estourado. Tá aqui meu canal. Tá aqui o que eu faço, você entra aqui comigo, eu te dou dinheiro. Isso é uma prática de um aliciador. Olha essa frase, olha que absurdo. Ele afirma, com base a nada, que o Speed, um criador de conteúdo que ele pesquisou no site, é um aliciador, simplesmente porque sim. Se torna ainda pior quando a gente volta o trecho e presta atenção no que ele disse. Isso aqui é a prática de um aliciador. Rapaziada, desculpa pelo áudio estourado, tá aqui meu canal. Tá aqui o que eu faço, você entra aqui comigo, eu te dou dinheiro. Ok, agora vamos ler o comentário de verdade? Rapaziada, desculpa pelo áudio estourado, tô aprendendo a editar no Vegas, por isso esses últimos vídeos veio mais bugados. E aí eu te pergunto, cadê a parte do você entra aqui comigo, eu te dou dinheiro? Rapaziada, desculpa pelo áudio estourado, tá aqui meu canal. Tá aqui o que eu faço, você entra aqui comigo, eu te dou dinheiro. Você inventou, Ricardo? Mentiu pra poder manter sua afirmação de que aquilo era uma prática de aliciadores. É isso. Miuenai como bolacha. Cara, é meio bizarro como não teve ninguém pra sei lá, velho, olhar direito. Vamos ver, pô, não tá certo o que ele falou. É um roteiro, alguma coisa, sei lá, alguma parada. Pô, não tá certo, o que ele tá falando não tá batendo com o que tá na tela. Pô, será que ele tá falando realmente verídico? Será que ele tá falando realmente aquilo mesmo? Ou só foram, tipo, na base do confia. O cara é consultor, não sei o quê, então tá tudo certo. Pô, às vezes especialistas e pessoas da área erram, cara. Isso acontece. Será que não passa na cabeça de que pode ser que alguma informação, alguma coisa não esteja correta? Ou não seja correta? Por mais que você tenha anos de estudo, anos de coisa na área, não sei o quê, será que não tem como rever alguma coisa? Será que não tem como olhar e falar, putz, é a mesma coisa. Eu sou formado na área de TI. Eu sei que eu não vou programar em MySQL pro resto da vida, por exemplo, que é a linguagem que eu mais fiz coisa na minha vida. Vai ter coisas mais fáceis para fazer daqui no futuro. A linguagem mais antiga que eu aprendi foi COBOL e Visual Basic. Hoje a galera não usa mais isso. A galera usa mais o quê? C#, C#, C++. Hoje é só Blueprint. É outras linguagens, é outras coisas que tem hoje. Então, tipo assim, será que não dá pra atualizar, ver ou rever o que tá acontecendo, sabe? Esquisito, né? Isso, num documentário que seria fonte de informação, você mentiu pra fortalecer a sua ideia? Bonito, nossa, que coisa linda, ainda mais quando a gente vê que o vídeo é justamente o contrário do que é dito. Esse é um vídeo de denúncia. O Speed queria avisar o que acontecia no chat global, tanto que hoje em dia já foi resolvido, justamente porque denúncias como essa são importantes pra apresentarem o problema. Porque, pra base de comparação, é tipo o vídeo que eu fiz sobre Among Us, era a mesma ideia, era o mesmo problema, só que aparentemente pro Ricardo denunciar esse tipo de coisa não pode. Não pode, só ele é permitido, ele é o único que tem licença pra isso. Como é que é? 20 anos de carreira? Você não tá falando com leigo, não. A minha carreira tem mais de 20 anos, Corey. E quando a gente vai atrás pra ver o que ele faz, olha só, ele denuncia esse tipo de conteúdo. Atenção, pais e mães irresponsáveis. Postada há 3 meses atrás. Senhor pais e mães, ainda temos tempo. Postada há 9 meses atrás. Não, isso aqui eu concordo. Tem muita coisa do bagulho de gacha que é meio bizarro. Tem que ver aonde que a criança tá entrando pra fazer esse tipo de conteúdo aqui, mano. Porque eu também acho bizarro, também acho absurdo. Um erro de português e uma thumbnail bem fofinha, né? Qual é, amigo? Tu faz o mesmo que o suposto aliciador que você denunciou no seu documentário. Porque, mais além, né? Tu não só fez isso com alguém inocente, mas também imputou um crime de aliciamento de menor a um menor de idade. As duas piores partes pra mim não foi nele ter me chamado de aliciador, tá ligado? Claro que isso é errado também. Não, que isso, Speed. Foi errado também, irmão. Foi errado também. Foi uma porra. Calúnia, mas pra mim o topo de vergonha que ele passou foi ele não ter pesquisado o assunto antes de gravar e também foi ele simplesmente ler o comentário, ele lê o comentário e distorce tudo que tá escrito. No geral, foi mais comentários de apoio, mandando eu ser forte e tomar as devidas medidas, e foi isso que eu fiz. Como eu sou menor de idade, eu chamei meu pai, minha mãe, pra poder eu saber como é que ia prosseguir. E aí, Ricardo, como é que você se sente sabendo que trouxe um problema absurdo pra mão de menor de idade? Vai falar que ele também consegue se virar? Que não tá preocupado se algo ruim acontecer com sua vida? Eu não fico preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Isso aqui é a prática de um aliciador.
Vai me dizer que você também não tem responsabilidade sobre suas palavras. Porque além desse, teve mais uma criança que você denunciou. Tem técnicas, por exemplo, para como colocar os trajes do Estado Islâmico dentro do teu avatar. E as técnicas de matança e combate. É claro, né? É óbvio, é óbvio. Como se trocar skin no GTA fosse algo criminoso. E aí, pessoal, vocês estão prontos pra assistir as técnicas de matança e combate produzidas pelo Extreme Masters há 7 anos atrás? Oi, pessoal, daqui é Extreme e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E estou aqui E é com um o meu menino de amigo Portugal, Diogo. Diz aí um olá, Diogo. Aí vem a pergunta, como que uma criança dessa idade tá jogando GTA V, que é um jogo pra maiores de 18? Aí, tipo, fica aquela coisa, será que os pais não têm algum tipo de, um pouco de responsabilidade? Eu entendo que ser pai, na época de hoje, não é fácil. Hoje tem muita coisa. Diferente da época que a gente cresceu sem internet, ou que as coisas eram muito precárias, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu entendo. Mas ao mesmo tempo, né, pô, a culpa não é da pessoa que tá fazendo um vídeo, que tá fazendo as coisas aqui. Poxa, sei lá, né? É olhar e falar, pô, talvez eu esteja deixando meu filho fazer o que bem entender. E aí, pô, como que... Eu quero entender qual que é a soma que chega pra um pai deixar o filho jogar um GTA. E aí fala, mas na sua idade, quando você era mais novo, não jogou também, isso o quê? Então... Eu lembro quando eu tinha quantos anos? Eu não era criancinha. Quando eu era criancinha, nem tinha GTA direito. E eu não tinha dinheiro pra ter o GTA 3 ou o GTA San Andreas, né? Que eram os que tinha na época, quando eu era mais novo. Eu já era adolescente também quando saiu. Eu tinha o quê? Eu já tava bem adolescente já. Eu era criança, eu era criança e adolescente. Mas tipo assim, eu não tinha dinheiro. E se a gente fosse jogar ou fazer qualquer coisa, ia ser em locadora. Não tinha, tipo assim, tinha um amigo rico que tinha, mas ele não tinha GTA San Andreas, porque os pais não deixavam. Tudo que eu conheço de GTA San Andreas, pelo menos que eu vi da época, era de locadora, tá ligado? Um ou outro amigo que tinha, mas aí a gente já tava com o quê? Tava no terceiro colegial já? Não, bem antes. Eu tava na oitava série. Mas é que aquela coisa, é um jogo que a gente ficou jogando por muita coisa, igual Shadow of Colossus, que eu só vi uma outra geração quando eu já tava no PlayStation 3, né? Que aí foi quando eu vi Metal Gear Solid 4. Mas enfim, isso é outra conversa. Mas é bizarro, cara. Tipo, uma criança com fácil acesso, os pais só deixaram. Joga aí, acabou, tá ligado? Então bora lá fazer o traje. Boas, pessoal. Vamos às calças. E como que vai fazer? E a criança tem a noção de fazer golpe preto, traje do serviço, Estado Islâmico, velho. Colete de combate preto. Aos sapatos, ponham memetas, botas táticas pretas. A seguir, vamos aos acessórios. Acessórios. Vão às luvas e ponham luva preta sem dedos. Acho que já tá bom, né? Esse é o cara que no documentário foi dito como colocar os trajes do Estado Islâmico dentro do teu avatar. E as técnicas de matança e combate. Não foi muito difícil fazer o traje. Foi fácil, mas está muito foda, está muito fixe. Tá muito fixe. E é isso, malta. Se gostarem, deixem o like, deixem o vosso comentário. Olha o moleque, velho. E tchau. Técnicas de matança e combate. Realmente perigosíssimo. Imagina só esse tipo de conteúdo por aí, a quantidade de gente que pode ser influenciada. Entende que as coisas problemáticas apresentadas por ele não são nada. Tem noção de que as provas que ele se dispôs a utilizar em um documentário não passam de vídeos tirados de contexto. Se esses são os piores conteúdos que tem por aí, se esse é o perigo da internet na visão do cara, fica nítido que na realidade ele não tem nada pra provar o seu ponto. E na boa, ficou extremamente confusa de entender o que ele realmente queria dizer. Mas no vídeo do Instagram ficou mais fácil que a ideia do cara era essa. O que a gente tá lutando aqui é contra o algoritmo do YouTube e todas as crianças que acessam esse material e nos comentários são aliciadas. Exatamente nesses comentários, porque eu quero... meu Deus do céu. E essa é a mesma reação que eu tenho ao ouvir isso. Meu amigo, você tá bem? Em 20 anos de carreira, você aprendeu a usar a internet quando? Ano passado? Se você acha que alguém consegue manter uma conversa decente no campo de comentários do YouTube, você tá muito perdido. Essa é a sua teoria, essa é a sua história de que existem pessoas com conteúdo. Isso aqui é do meu canal, sabemos que quer sobreviver ou não sei o que. Dessa vez fizeram terror de verdade, não sei o que. Cadê o DJ Music Man? Pensa comigo, Gregory Security Beat. Fakes querendo se aproximar pelo campo de comentários. Você tá pensando que o YouTube é igual véio. O quê? O Facebook, Instagram, que é de fácil comunicação particular entre pessoas. No YouTube, os comentários são públicos. Qualquer um pode ler o que foi escrito e qualquer um pode denunciar uma conversa. Os criadores do site, por padrão, bloqueiam links pela configuração do canal, então fica difícil levar alguém de um site pro outro. Além de que, na boa, o sistema de notificação do YouTube é péssimo. Mais provável que alguém responda seu comentário e você nunca fique sabendo
sabendo disso, entende que essa ideia, essa problemática não faz sentido. Seu problema não é com o site, muito menos com o perigo que ele apresenta, senão você tava aí reclamando do Instagram e TikTok. O seu problema é o conteúdo e os criadores dele. E eu entendo, sinceramente eu consigo te entender, mas não exatamente da forma que você diz ser. Falou que a solução pra tudo isso é ter o YouTube Kids. Nossa, YouTube Kids, Adam. Caramba, Adam, muito obrigado, cara. Eu quero pessoas cheias de você. Chama a Eternia inteira pra trabalhar com a gente aqui. Mas o YouTube Kids, Adam, tem material do Core. Você me entende? Por quê? Porque na hora que eles colocam as tags, FNAF, por exemplo, é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Pop Playtime é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Então esse material acaba aparecendo lá também, Adam. Negativo. Aí você já tá viajando nas ideias. O canal do Core não aparece no YouTube Kids. Se eu pesquisar o nome dele, não tem resultado. Se eu pesquisar sobre o nome antigo dele, também não aparece. A história de FNAF, Core, Pop Playtime Core, enfim, nenhum deles aparece qualquer conteúdo relacionado. Então sim, amigão, o YouTube Kids funciona. Mas se você não gosta do jogo, se você não gosta de FNAF, se você acha que não é pra criança, aí seu problema é com outra pessoa. O Core não tem nada a ver. Além de os conteúdos que aparecem como resultado, que você... Não, e fora que, tipo assim, na minha concepção, essa infantilização de terror é um outro problema. É um outro problema, novamente, que eu já falei, que tem muita gente que traz conteúdo pra criança ou que faz um bagulho que, tipo, tá marcado. Cara, isso aqui é pra criança e esses caras, na minha concepção, tá meio que errado. Porque o jogo... Porque qual que é o problema, pessoal? Pensa assim, eu sei que a galera agora vai me matar, talvez por esse take que eu vou falar. Tipo assim, o jogo, ele é pra maiores de 12, 14 ou até mais 18, que eu já vi a galera jogando desses canais o Boiled One, que é um analog horror, que é mais 18. E aí, o canal inteiro da pessoa é voltado pra criança ou que tá vinculado no YouTube Kids. Tá lá. E aí... a tag Minecraft é livre pra todas as idades. A gente tá misturando um bagulho mais 18 com um livre pra todas as idades. Você entende que dá um certo conflito? Por mais que eu sei que o Minecraft, ele é um bagulho que ele abrange todas as idades, né? Ele é um negócio que você pode jogar quando você tem 10 anos ou quando você tem 50, 70 anos, né? Que até o Jack Black lá até falou que ele assume que ele joga. E tipo, é um bagulho que serve pra todas as idades, mas o problema é, tá misturando faixa etária, tá misturando, tipo, uma coisa que é pra uma idade e uma coisa que é pra outra idade. Só que ao mesmo tempo, os conteúdos que eu estou vendo, os conteúdos que estão sendo colocados aqui, não é um conteúdo super ultra mega bizarro. Não é um conteúdo, meu Deus, nossa, não, Core, é um conteúdo não sei o quê, mas pra mim a única coisa que pegaria é canais que tem conteúdo que faz muita coisa infantilzinha, tipo, vozinha, não sei o que e tal, misturar com um bagulho mais adulto. Tipo o próprio The Boiled One, ou outras coisas que são analog horrors pesados, né? Que não era pra ter uma criança passando, não era pra estar aparecendo aqui, por exemplo, né? Então, tipo assim, mas eu sei o que tá aqui, o YouTube ele faz uma curadoria pra estar pelo menos limpo, pra tá sem nenhum tipo de problema. E aquela coisa também, se a criança só tá no YouTube Kids, ela tem a garantia de que ela não vai pegar nenhum outro conteúdo muito bizarro. Diferente de se você largar o YouTube na mão dela. A YouTube, pessoal, é um bagulho que tem com tudo que é tipo de conteúdo. Se a conta do pai for uma conta mais 18 e a criança quiser procurar uns bagulho bizarro, ela vai achar. Porque a conta do pai vai estar liberada pra tudo. Então, tipo assim, novamente, a gente chega na raiz do problema e começa a ir pra onde? É complicado. Eu entendo que tem pais e mães que são mega ocupados, aquela coisa toda, mas é complicado. Cara. Diz, FNAF aparece no YouTube Kids. Não pode. Isso não é pra criança, são conteúdos assim. Porta agora pra ir embora. Então. Sanduíche. Calma, eu vou abrir essa outra porta. Não. Bem infantil, né? Todos disponíveis aqui são assim. Mesmo que você queira achar algo de errado, dizer que FNAF não deveria estar por aqui, o jogo original realmente não deveria mesmo, mas não é o caso. São conteúdos infantis e uma plataforma feita pra isso. Antes de qualquer upload pro site, é perguntado se o vídeo é adequado pra criança. E em todos os vídeos do Core, adivinha o que ele marca? Existe um aplicativo chamado YouTube Kids, justamente para crianças mais novas e crianças pequenas poderem ver com toda a segurança e tranquilidade do mundo. Meu canal não está nesse aplicativo. Meu conteúdo não está nesse aplicativo, o YouTube Kids. Todos os meus vídeos não são marcados para crianças verem. Saudade quando eu não tinha isso aqui, ó. Isso aqui eu adquiri por causa dessa porra aí de...
isso aqui eu sei, também tô ficando um pouco mais velho, mas tipo assim, se você vê na imagem, eu não tinha essas coisas, tá ligado? E por conta justamente de tudo que aconteceu, cara, eu sei lá, mano, o que aconteceu comigo, mano. Eu sei, né? Eu fiquei muito mais preocupado, fiquei com a cabeça, poderia realmente acontecer alguma coisa. Eu acho que eu nunca fiquei com tanto medo. Jogar algum bagulho desse aí, é por isso que as pessoas até uma hora ou outra estranham. Cor, você joga uma coisa de terror, você não tem medo, você não sei o que e tudo mais. É porque eu acho que como eu tenho na minha cabeça que essas coisas são fictícias e eu só tô no quarto e eu tô de boa e tô com as pessoas me assistindo e tal, quando eu vejo um bagulho que nem aconteceu, talvez eu fique amortecido, sei lá. Eu sinto medo de outras coisas hoje em dia, né? Depois de tudo que aconteceu também, é foda, velho. Tipo assim, eu tô tentando recuperar um pouco dessa alma de volta, mas é aquela coisa, né? A gente vai passando o tempo, a gente não é mais o mesmo. E a mente, a cabeça fica presa com muitas outras coisas problemáticas, infelizmente. Mas a gente um dia, quem sabe, né? Volta ao normal um dia. Ou seja, o Tico lá, criança pode ver esse vídeo? Não! Então você dizer... Mas o YouTube Kids, Adam, tem material do Core, você me entende? Por quê? Porque na hora que eles colocam as tags, FNAF, por exemplo, é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Pop Playtime é uma tag que tá lá no YouTube Kids. Então esse material acaba aparecendo lá também. Isso não faz o menor sentido. Agora a culpa também é do Core por FNAF existir. Ele é o detentor dos direitos do jogo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além de que você afirmar que o conteúdo dele tá na plataforma infantil, sem nenhuma prova, sem nenhuma print, sem nada que confirme a sua afirmação, só joga pra lista de mentiras que você disse. O que sobre isso, eu poderia fazer o mesmo que o senhor. Mentir dizendo que seu canal tá no YouTube Kids, me baseando em vídeos onde você selecionou ser infantis porque você fez isso. Vários dos seus conteúdos são ditos como permitido a criança, e isso fica claro pelo link automático colocado pelo site, onde sim, esses selecionados são realmente conteúdos inocentes, mas eles foram postados no mesmo canal onde nós temos helicóptero cai com 2 pessoas a bordo na Zona Sul, agressor, um garoto de 13 anos estaria portando bomba e faca, máquina de com problemas mecânicos, cruza a avenida em alta velocidade, é o mesmo canal, onde existem vídeos selecionados manualmente como infantis, e vídeos que nenhuma criança deveria assistir. Mas eu vou dizer que você tá no YouTube Kids, amigo? Eu vou falar isso? Óbvio que não. Mesmo com você selecionando manualmente, o aplicativo funciona. Existem verificações anteriores e é por isso que você não tá lá. Assim como o Core também não tá. Mas de mentiras você tem de monte. Principalmente no documentário, porque foi dito o seguinte... O jogo mais marcante da época, e principalmente pra ele, era Counter-Strike. É um jogo em primeiro... Mas aquilo ali não é Counter-Strike. Aquilo ali não é Counter-Strike. Isso aqui não é Counter-Strike. Isso aqui é COD, né? Que me lembra COD. Chama-se First Person Shooter, né? Que é FPS. Então você tem a arma e sai atirando para matar seus inimigos. Muita gente não sabe, mas essa modalidade de jogo de First Person Shooter foi criado pelo exército americano para treinar soldados. Baseado em juro por Deus, acreditem em mim, eu tô no documentário. O primeiro FPS da história foi feito em 73 por 3 moleques. O CS 1.6, mencionado por ele, foi criado em 2003 pela Valve, uma empresa de capital fechado, onde de início ele era um mod para Half-Life de 98. O primeiro FPS acho que mais a maior referência da época antes dele ainda era Doom, que na boa não serve de treinamento para ninguém. Então dizer que o gênero foi desenvolvido pelo exército. Após o soldado experimentar essa ferramenta, ele consegue melhorar em 70% a sua capacidade de mira, precisão e letalidade. E o assassino de Realengo treinou dentro dessa modalidade. Peter, o cavalo está aqui. Isso não é nossa responsabilidade. Eu juro que eu queria muito saber de onde saiu essa métrica, porque olha, sabe aqueles trabalhinhos de escola que você tem que colocar as fontes no final? Então, aparentemente para um documentário isso é bobeira. Sendo assim, pesquisas indicam 100% de chance desse cara ter inventado esse dado. Onde a fonte dessa informação são vozes da minha cabeça, mas dá nada, pô. 70%. Nunca vai existir um portal chamado aliciador.com. Esse portal é Cartoon Network Brasil, Clube Penguin, que era um baita projeto da Disney, muito interessante, cheio de avatares, e ficou depois cheio de pedófilos aliciadores que tiveram que fechar o servidor. De novo, das coisas, o Clube Penguin original, ele foi fechado porque a Disney decidiu. Em resumo é isso. Mas o cara confundiu as histórias porque rolou um caso em um servidor pirata, onde lá sim aconteceu. O Golart até fez vídeos sobre isso na época e provavelmente foi daí que ele tirou essa ideia. Enfim, desinformação num documentário. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 jogos. Coisas escondidas em outros sites. Coisas escondidas dentro das imagens. Coisas escondidas...
E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. Sério? Nossa. Tem certeza disso? Qual a sua fonte? Não vai me dizer que é de um vídeo de 8 anos atrás do The Game Theories. Ou seja, uma teoria, uma história. Talvez, sei lá, você tenha pego essa informação daqui. O caso real de FNAF. Conheço o massacre da Chuck E. Cheese de 93. Nossa. Será que foi aqui, amigo? Do Amino App? Só pode, né? Porque se a gente for atrás da história da lanchonete real, em nenhum momento é mencionado sobre algo assim. Não é mencionado mesmo, digo, porque o que acontece é aqui, ó. Não é colocado ali mesmo, que é colocado aqui, ó. 8 de abril de 74, que foi esse cara que... Perdão, 8 de abril de 74 é quando o cara nasceu, mas aconteceu no dia 14 de dezembro de 93. Numa Chuck E. Cheese de Aurora, Colorado, o ex-funcionário local tinha 19 anos, matou, atirou em 4 pessoas e feriu outra, que acabou sobrevivendo. Aí tá aqui, no dia 14, o cara entrou e tudo mais, no banheiro de volta das 21h50, de onde saiu depois do fechamento, atirou uns 5 funcionários, aquela coisa toda. Aí tá aqui as vítimas e Marge Colbert, que era gerente da loja, né? O que aconteceu foi o quê? A galera viu esse negócio aqui, viu que era parada e tal. Pô, pizzaria, com animatrônico, pá, não sei o que, aconteceu isso aqui. E a galera fez a teoria vinculando as duas coisas, né? Depois o próprio Scott Cawthon falou que não é verdade. Isso nunca foi verdade, isso não tem nenhum tipo de vínculo, não tem nenhuma coincidência com nada. Ele até deixa nos livros falando que não tem nenhuma coincidência. Eu até coloquei no outro vídeo falando que não tem mesmo. Nenhum tipo de coincidência, nem nada, tá ligado? Não tem mesmo. Enfim, é bizarro, cara, mas foi uma teoria, lembra até o Renan Souzones também trouxe aqui no Brasil. Eu já falei dessa teoria, mas novamente, pessoal, era só teoria, não é a história de fato. A gente sempre trouxe o que foi realmente o que o Scott Cawthon se inspirou, que foi naquela crítica, aquela coisa toda, entendeu? Enfim. Por que será? Deve ser porque nunca aconteceu. Nenhum dos tópicos sobre o assunto referencia isso. Se a gente descer toda a timeline, tudo dito sobre essa tal... Mas novamente, não é... Será que essa é mais uma das suas falsas informações? Ainda ditas em um documentário que deveria ser lugar de credibilidade? Eu me pergunto como que deixaram passar tantas coisas. Em 4 minutos de participação, o cara consegue fazer uma sequência tão grande de absurdos que, sei lá, não tinha ninguém pra perguntar sobre. Será que 70% não é um número meio irreal? Enfim, agora meio que já não importa mais. Já foi ao ar, tá disponível pra qualquer um assistir, foi transmitido na TV, justamente o episódio em que o Corey é mencionado já aconteceu. Até agora a HBO não deu resposta. O Corey tentou contato antes de tudo isso rolar, mas não teve retorno. O único que se dispôs a responder e tomar as dores foi o nosso amigo aqui. Sabe por que você não foi procurado pela HBO? Porque você é irrelevante. Ué, decida se eu sou relevante ou sou irrelevante. Não tô entendendo. Você me cita num negócio e eu não sirvo de nada? Não tô entendendo. Você é irrelevante! Você e todas as pessoas que produzem conteúdo na internet brasileira são irrelevantes! Falou o cara que precisou de uma treta para ser relevante. E sendo alvo de um mega cancelamento, do qual já estamos saindo de forma bem forte, bem fortalecido. Tu gostou da atenção? Fala. Tanto que tem um vídeo seu reagindo aos comentários e na boa... Esse é um dos melhores conteúdos que eu já vi. É literal você sem falar nada por 6 minutos, olhando pro celular sem que ninguém tenha a menor noção de qual comentário você tá lendo, e depois pra câmera, com uma cara de... Olha isso, mano. Dá muito pra fazer meme. Eis que a mina te manda aquela mensagem. Que isso? Eis que tua mãe te pega assistindo FNAF. Aquele momento que você tá bonita e fica se olhando no espelho. Que isso? Que e eu juro que é esse daqui por 6 minutos. Sem nenhum som. É só ele olhando pra câmera e... O que no final termina assim. Nossa... Parabéns, amigo, você não entende como a internet funciona. Eu não sei qual é o seu objetivo com isso. Se era pra mostrar descontentamento ou se era pra ficar engraçado, não faço a menor ideia. Mas como tu também não sabe o que faz, se o objetivo era expor os absurdos que você tava recebendo nos comentários, não rolou. Não dá pra entender. A questão é que você criou um problema que você mesmo não leva a sério. Se você tá preocupado porque o pessoal acha que tu falou besteira, entenda que da outra parte, o Corey tá preocupado de que pessoas que não conhecem de internet vejam um documentário e tenham uma ideia errada sobre ele. Mas você tá tão cego em mostrar... E foi o que aconteceu, pô. O bagulho espalhou igual fogo na palha. O negócio foi indo que não parava nunca, cara. Simplesmente chegou num ponto que... Cara, que eu falei, chegou na minha vida pessoal. Então, tipo assim... Complicado, cara. Complicado. Bizarro, simplesmente. E aí, tipo, estranho demais, cara. Tipo, parece que, assim, eu tenho que tomar todas as porradas possíveis e porque sim. Porque, não, vamos vincular o sei o quê. O negócio de 2011, o canal do cara é 2013. Mas põe aí. Só vai. O que acontecer com o cara, tô nem aí. Mas é
Complicado. Que não errou, que é um profissional de 20 anos de carreira, que tem toda a razão em seus comentários, que tá se esquecendo de se preocupar com alguém que você prejudicou. O massacre aconteceu em 2011. O meu canal e Five Nights at Freddy's nem existiam nesta época. Não, pausa. Pelo amor de Deus, quem levou em consideração a existência do teu canal? Você! Foi você quem citou o nome dele. Além de que é muito fácil pedir pra pausar quando é dito algo pertinente, né? Onde sua resposta sobre isso é perfeita. Quem levou em consideração a existência do teu canal ou Five Nights at Freddy's são coisas irrelevantes, Corey. Ah, claro, é irrelevante. Se fosse, por que você citou o canal dele então? Se é tão irrelevante assim, por que você não deixou o trecho do Corey onde o que ele fala é pertinente dizer que as datas não importam? É sério? Você vinculou a ideia de que um canal criado em 2013 é de alguma forma influência em um documentário sobre um crime de 2011. É sério que não importa? As datas não importam, né? Seus 20 anos de carreira, então, não são nada. Ricardo, a situação é muito simples. Ninguém fica de boa se mencionado algo do tipo. Se fosse você na situação dele, sua reação seria a mesma. Você faria esses exatos vídeos dizendo: a HBO me citou de forma mentirosa. Seria tipo o que você falou nos seus vídeos, mas pra HBO. Vocês afetaram muito a nossa vida. Vocês sabem que nós perdemos contrato. Vocês entraram na rede de pessoas que trabalham conosco. Vocês entraram na rede de pessoas que têm filhos, né, que trabalham conosco, que são nossos clientes também. Então vocês sabem que nos afetaram economicamente. Vocês sabem disso. E isso não vai ficar impune, senhor. Alguns já estão relacionando massacres a tudo que está acontecendo aqui. E vocês que fizeram isso serão os primeiros a serem procurados. Os senhores. Finaliza com o nome da HBO e pronto. Encaixa perfeito. Então sim, você faria o mesmo. Tanto que de primeiro momento, ninguém citou o seu nome. Todo mundo foi contra a empresa. Você errou nas informações, errou na sua entrevista? Sim, errou. Mas o maior responsável ainda é a empresa que permitiu que isso fosse ao ar. Como é que um documentário não confirma as próprias informações? Eles vão publicar qualquer coisa que qualquer pessoa falar? É óbvio que não. Então, na boa, para de tentar se defender sobre um erro que você abominaria. Você não ia concordar com isso se tivesse na outra perspectiva. Eu vi todas as suas lives. Você falou e falou bastante, e uma das coisas que mais se repetiu sobre isso foi justiça. Você falou muito sobre esse assunto. E sinceramente, Ricardo, você acha justo o Corey ser citado da forma que foi? Acha justo alguém, seja qualquer pessoa, acha justo se o seu filho com o seu canal no YouTube fosse citado em um documentário sobre um massacre? E aí, ficaria de boa com isso? Pelo que eu vi do senhor, eu imagino que não. Olá de novo, o vídeo não acabou, nunca acaba, né? Tem sempre algo mais, e isso daqui eu simplesmente não poderia ignorar. Ao Neon, gente boa pra caramba. A mencionar sobre isso, e o que acontece? Esse daqui é o Instagram oficial do Ricardo Chagas, onde seguia uma única pessoa, um único perfil. Se a gente for entrar hoje no Instagram dele, fica nítido que ele parou de seguir esse perfil. Mas qual seria? Fã-clube do Ricardo Chagas, com a descrição de o ADM dessa página não é o Chagas. E sinceramente, eu acredito que realmente não é ele. Eu tenho uma séria suposição de quem pode ser, pelas informações do que foi postado aqui. A gente já meio que tem noção do que é, mas eu não posso falar ainda. Eu só não posso afirmar quem é, mas eu tenho uma noção. A grande questão é, a conta oficial seguir esse perfil. A visão do Ricardo Chagas sobre o Corey era isso daqui. Olá, sou uma ex-fã do Corey. Vim aqui... Nossa, olha isso, cara. Isso aqui é um negócio que é um puta merda, velho. Avisar que eu já fui abusada por ele quando eu era criança. Simplesmente um marco pra minha vida. Tento denunciar ele, mas ninguém me escuta. Espero que você me ajude. Onde foi respondido: meu Deus, não sabia disso, irei denunciar. E olha, eu não preciso nem olhar muito pra essa print pra perceber que ela é falsa. Esse texto daqui não tá centralizado. Esse irei denunciar, ele tá muito pequeno pro espaço da mensagem. O tamanho das fontes é diferente. Aqui o texto é gigante, aqui o texto é minúsculo. Enfim, isso daqui foi postado com a seguinte descrição: recebemos uma séria denúncia por uma suposta vítima do Corey, que falou comigo pela DM. Pela mensagem, ela relata que havia sido abusada por ele por volta dos 10 anos em 2017. Além de manipulador, que fica se vitimizando, está sendo acusado de pedofilia. Aqui, ó. Cara, isso é uma acusação absurda. Eu não acho que essa conta seja do Ricardo Chagas, eu tenho uma bela noção de quem pode ser, mas a conta oficial dele seguia esse perfil. Então essa era a visão que o cara tinha do Corey, o que, quando eu vi isso daqui, as coisas começaram a fazer sentido. Vendo as lives desse cara, eu vi todas as lives dele, chega em um momento que ele fala uma frase, que quando eu vi pela primeira vez eu não acreditei, também não fazia muito sentido, que é a seguinte: mas se você quer disputar isso na justiça, falar isso, eu também estou disposto em ir até lá e mostrar exatamente tudo aquilo que eu sei. E você não foi, né? Você não foi. Quando você foi chamado, você não foi. A respeito de muitos canais dentro da internet, inclusive o seu. Tá certo? Não da questão do aliciamento seu, porque disso nenhum momento foi citado. Não da questão do aliciamento seu. Era essa a visão que o cara tinha. Ou seja, quando ele gravou essa live, ele já tinha em mente aquele tipo de coisa, como se ele fosse denunciar esse tipo de afirmação, que agora, sabendo desse contexto, fica muito estranho ouvir essa parte daqui. 13 anos, ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente reconheça uma criança como adolescente, ela é uma criança.
Você sabe, Corey, que se alguém denunciar alguma coisa, ela não precisa nem de provas, viu? Porque ela é uma criança. E aí fica aquela pergunta, ele realmente acreditou naquela print mal feita e fez essa live com base nesse pensamento? Porque como eu falei, eu não acho que ele seja o dono daquela página. Isso porque as postagens sempre são escritas em terceira pessoa e o jeito com que é escrito lembra muito alguém. Se tiver contato com o Ricardo, fala que eu posso ajudar ele a remover conteúdo difamatório das redes sociais, que estão prejudicando ele com strikes. O que me lembrou de um youtuber que adora dar strike nos outros e recentemente fez isso exatamente comigo. Você acha que eu sou otário, né? Você acha que eu não sei quem é você. Isso já tá indo na direção de falsas acusações, porque acreditar que essa print daqui, toda mal formatada, acusar o cara de um crime seríssimo, isso tá indo muito longe e sinceramente eu não sei qual a opinião do Ricardo Chagas sobre isso. Mas se ele acreditou nessa parada daqui, meu amigo, abre teu olho, porque jogar 20 anos de carreira fora por print manipulada, olha o problema que você tá entrando. Enfim, não mais é isso. Pareceu que eu tava irritado, é porque o tempo todo enquanto eu gravava, um desgraçado ficava gritando pela janela a cada 2 minutos e um cara fica ligando a Maquita aqui o tempo todo e isso tava enchendo o saco. Então desculpa se pareceu, tá bom? E eu vou deixar no comentário fixado o link pra uma petição, tá bem perto da meta de assinaturas e a ideia é de alguma forma impedir com que o nome não só do Corey, mas do Speed sejam atrelados a esse tipo de caso tão absurdo. Enfim, esse vídeo deve ter ficado mais longo que o normal, se bem que ultimamente os vídeos têm ficado bem maiores do que o comum, mas fazer o quê? O meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado. Digo na era Prime. E abraço. Saudades. De boníssimas os dois também. Acho que não tem mais nada, né? Acaba aí, acaba aqui. Vamos lá, pessoal. O que eu posso dizer? De tudo que rolou, né? Ele foi mencionado em processo, mas o que eu posso dizer é que a HBO tancou tudo. Os magistrados entenderam, vamos por assim, tanto que foi mencionado, todas as coisas e tal, a responsabilidade caiu em cima da HBO e a HBO aceitou, tancou tudo ela sozinha. Então, tipo, por mais que a gente colocou essas coisas e tudo mais, a pessoa que foi, na verdade a empresa, né, que foi responsável, mais outras coisas que a gente também citou a produtora, a gente citou quem comentou e tal, não sei o que e tal. A HBO tancou tudo praticamente. E a gente venceu o processo. Eles foram condenados na justiça. E o dinheiro e o valor não é um negócio que vai me fazer aposentar, não é um negócio que vai me fazer. Eu já tinha noção disso. Eu não entrei no processo com esse intuito também. Eu não entrei no processo pensando nisso. Eu não entrei querendo fazer esse tipo de coisa. Eu não foi querendo lucrar, não foi com isso. Eu estava querendo salvar a minha vida e salvar a vida da minha família. Mas o mais importante era mostrar que eu estava certo. Mostrar que eu não fiz nada de errado. Mostrar que eu não fiz essas coisas. Eu fui investigado. Eu passei por todo o crivo da lei. Sou um homem inocente. Eu não fiz nada dessas coisas. Não foi provado nada do lado deles, ou defesa, ou qualquer coisa do tipo, e nós vencemos o processo. Então, hoje eu tô encerrando essa história, né, tô trazendo isso porque eu acho que teve o vídeo do Digo, teve o vídeo do Gol, teve o vídeo de um monte de gente, né, se eu colocar a Corey, a HBO, tem um monte de gente, tem um monte de canal de opinião também. A minha irmã fez um vídeo também, né, reagindo ao que eu falei, e ela dá a perspectiva mais da nossa família. Ela também ela quebrou também emocionalmente, porque ela não imaginava que fosse chegar um negócio desse. Novamente, o que eu falei, amigos viraram a cara, amigos simplesmente foram embora. Eu tinha contratos, eu tinha também um monte de coisa. Do nada eu passei a ser um monstro, passei a ser um cara, né, bizarro. E do nada, essas coisas aí, mano. E o cara vinculando. Como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse... como se não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. Então, foi uma merda, foi uma das piores coisas que eu já passei na minha vida. Se não a pior, eu acho que foi a pior. E eu tô, honestamente, triste, porque não era pra uma coisa dessa acontecer. Não era pra uma parada dessa ter rolado. Não era pra uma coisa dessa sequer ter sido cogitada. Não era pra uma coisa dessa ter sido, sei lá, colocada. Ou sei lá, não era pra estar. Não era pra existir uma coisa dessas. E eu lembro depois, quando meu pai veio a óbito por conta de tudo que aconteceu, eu lembro que o consultor aí recuou. Ele recuou, ele sumiu, né? Nem sei o que ele tá fazendo da vida e também não quero saber. E não adianta, eu sei que ele veio pedir desculpas e tudo mais. E eu sei que vai ter pessoas falando, pô, você como cristão, você aceita o perdão, aceita as desculpas. E tudo bem, eu entendo que eu deveria tentar lembrar de tudo que aconteceu e não sofrer. Pra mim, perdão é desse jeito. Que Deus sabe dos nossos pecados, mas ele não sofre isso. Quem sofreu isso na cruz foi Jesus. Então é esse
a lógica, pelo menos que eu tenho. E eu entendo que foi um negócio que é uma parada, cara, muito triste já. A tragédia, tudo que rolou no Rio de Janeiro é um bagulho muito pesado, um bagulho muito feio. É um negócio terrível que aconteceu lá. E eu não consigo mensurar a dor das famílias, a dor de ter que reviver desse assunto e tal. E quando eu tiver a chance, eu tiver a coisa pra poder falar, deu no que deu. Porque... E eu, sendo honesto, eu nunca quis, eu não quero estar mencionado numa coisa dessa, não quero estar mencionado, eu acho que, sei lá, eu tenho direito da minha vida, eu tenho direito do meu trabalho, e meu trabalho foi totalmente deturpado, eu tô contando a história de um jogo, eu não tô criando um portal de aliciamento pra galera entrar e fazer um monte de coisa. E essas prints falsas estão em processo, estão sendo colocadas e, novamente, a coisa da HBO foi a primeira coisa que foi resolvida. Eu processei muitas outras pessoas também. Coisas essas que eu não posso dizer, como eu disse agora. Tem coisas que eu ainda não posso dizer. E a gente vai seguir, mas o principal, a gente já teve a condenação. Então... é aquela coisa, o dinheiro eu vou pagar todos os honorários de todo mundo. E é isso, pessoal. A gente vai seguir de cabeça erguida, sabendo que tudo deu o que deu, mas ao mesmo tempo, o importante é que a gente tá aqui, tá vivo, tá junto. Isso aqui é pela honra e memória do meu pai, que ele esteja em paz agora com tudo que aconteceu. Eu não sei o que as pessoas vão entender disso, só quero dizer que espero que ele tenha um descanso e que ele tenha orgulho de que eu não abaixei a cabeça. Ele, em vida, queria que eu desistisse, queria que eu fosse embora, queria que eu sumisse, queria que eu não estivesse mais aqui, né, na internet, fazendo as coisas, mas eu falei, eu não vou abaixar a cabeça porque eu não fiz nada de errado. Eu não vou abaixar a cabeça porque eu nunca fiz essas coisas. Então eu não vou aceitar, eu posso morrer, mas eu não vou aceitar, eu vou brigar até o meu último suspiro, porque eu vou brigar até a última folha do meu viver, que eu não fiz nada disso. Eu fico feliz que a justiça foi feita. Novamente, agradecimentos aos meus advogados, à minha família, a todo mundo. E que Deus tenha misericórdia da vida desse cara, da família dele, de todo mundo. Porque espero que tenha sido uma lição também para ele aprender que a gente não vai estar certo sempre. A gente não vai ter razão em todas as coisas sempre. E que a gente pode errar e que a gente tem que aprender com os erros. Eu falei no meu canal principal e eu peço perdão porque eu me senti um incômodo, me senti como se eu tivesse sido um estorvo pra todo mundo. Pros meus amigos, pra minha família. Eu não sei, é coisa da minha cabeça. Eu não quero dar problema pra ninguém, tá ligado? Eu não gosto dessas coisas, mano. Não gosto, eu acho uma merda. Mas eu não tinha mais pra quem recorrer. Eu tentei falar com todo mundo, cara. Tentei resolver isso sem fazer nada do que tá acontecendo. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou perder meu ganha-pão, vou perder o que sustenta a minha vida. E bom, no fim deu tudo certo, no fim acabou. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo sempre. Agora os vídeos vão voltar ao normal. Vai muita gente comentar, vai muita gente falar a respeito. E é isso, pessoal. Vida que segue. Muito obrigado, me despeço de vocês. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo sempre. Deus abençoe a vida de vocês. E agora, página virada. O que foi, já foi. Passou, eu não vou ficar... Não tenho porquê de ficar remoendo ou martelando. Muito obrigado e até a próxima.